Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Que alegria estar mais uma vez nesse podcast para bater papo com gente relevante, gente que conhece a Deus e que tem experiência para contar. Olha, gente, fica até o fim, porque hoje vai ser forte. Eu estou recebendo aqui uma pessoa muito importante, que foi muito importante no meu processo de conversão, que é a minha querida cunhada Raquel Pozella, pastora da Igreja Batista Manaim, juntamente com meu irmão, pastor Caio Pozella, e a gente vai continuar aquele bate-papo que vocês amaram com ele, e agora vendo o lado aqui feminino, o lado daquilo que Deus também falou através dela. Seja bem-vinda, Nen. Muito obrigada, querido. Prazer enorme estar aqui para contar, falar as coisas de Deus, o que Ele tem feito na nossa vida. Muito bom. Nen, eu queria começar perguntando, porque a nossa família, ela sempre teve, embora todos os filhos tenham se afastado de Deus, a gente teve uma história, né, na igreja, criado na igreja. Você já não, você veio de uma família católica. Meu avô era padre. Era padre? Padre. Uau! Meu avô era padre. Segundo dizem, ele não só ele era português, mas ele esteve no Vaticano, ele falava 15 idiomas, fora as 20 línguas que ele falava extra. Tal a profundidade dele. O que ele fez, ele estava estudando, ele era, como eles dizem assim, o direito canônico, mas ele era padre. Ele largou saiu de Portugal, saiu de lá, veio para o Brasil, foi direto para Friburgo. Ali eles arrumaram um casamento para ele e ele casou com na época ela era muito velha, ela já estava com 22 anos e ainda não tinha casado, era o conceito da época, um palmo a mais que ele, olho azul, vovó Guiomar. E ele casou e depois eles foram para Barretos. De Barretos ele fez a primeira escola e aí foram para Olímpia. Então deixa eu fazer um parênteses aqui, uma pergunta. Então ele não era oficialmente padre, ele era, vamos dizer assim... O direito canônico. Do direito canônico, porque os padres não se casam, né? Então, mas ele largou a batina. Quando ele veio para o Brasil, entendi. Ele largou a batina. Não, então ele era padre. Ele era tão importante a posição dele que, inclusive o Caíto lembra, né? Pessoas, os padres da região indo lá perguntar as coisas para ele e confessar com ele. Muito interessante isso, né? Eu vou te chamar de Nen, tá, gente? Ela é a pastora Raquel, mas a gente chama de Nen, então vai ficar assim. Como eu te chamo de lá, pronto, tá tudo certo. Tá tudo certo. Você já imaginou na sua vida antes que um dia você pudesse ser crente? Jamais. Eu tive uma experiência muito ruim com Deus. Ou melhor, com os representantes de Deus. Eu estudei a vida inteira no mesmo colégio de freira. E aí o que aconteceu? Com 9 anos, surgiu uma coisinha chamada biquíni. E eu ganhei um biquíni da minha mamãe. E uma coleguinha de escola convidou a gente para ir até na chácara passar o fim de semana lá. Nós fomos, eu nadei, estava tão gostoso lá, mas na segunda-feira, quando eu entrei na sala de aula, a freira acabou comigo na frente de todo mundo e falou que eu não prestava, que a minha mãe não prestava, que eu ia para o inferno. Nossa. Aquilo foi tão traumático que na hora que ela falou, bom, se Deus não quer nada comigo, eu também não quero nada com ele. E eu deixei de pensar em Deus, apesar de que eu sempre fui muito... conversava com ele, uma coisa louca, como criança eu sabia que eu conversava com ele, mas depois disso não. Eu só fui voltar a pensar em Deus quando depois de casada, quer dizer, quando eu fui casar, porque os padres não queriam fazer meu casamento, disse que eu ia ser excomungada, eu estava casando com um protestante, e os protestantes diziam que eu só poderia casar com ele se eu me batizasse. Então nós fizemos um casamento em casa, com um padre e um pastor, ia ficar muito mais fácil, os dois abençoaram, e aí depois, quando começaram a acontecer os problemas, aí eu precisei me voltar para o Deus que aparecesse. Eu tentei fazer, você sabe, a Thalita nasceu com problema cerebral incurável, eu tentei fazer operação mediúnica, como psicóloga eu tinha aplicado tudo que eu entendia e que eu podia e nada dava certo. Meu casamento foi embora, porque ficar uma criança sem dormir 4 anos e meio, você não tem nenhuma paciência, você não tem nada. E teu irmão, ele só trabalhava, ele não ajudava muito, né? Então ele saía de casa antes das 7 da manhã, voltava às 10 da noite. E eu estava sempre muito sozinha, a gente mudando demais. Nós mudamos, acho que, 17, 18 vezes, ele conta as mudanças que nós tivemos.
E eu estava sempre muito sozinha. Mas nesse período dos 4 anos e meio, tudo que chegava, que era religião, eu tentava pôr em prática, porque a ciência não tinha dado certo. E aí foi nesse momento que eu encontrei em Petrolina um casal que me chamava muita atenção. Eu falava, o que essa moça tem que eu não tenho? Eu fui preparada para ajudar casamento, o meu está estragado. Eu fui preparada para poder ajudar a família com problemas com os filhos e eu não dou conta do recado. E aí aquilo me chamava atenção, eles eram casados há tanto tempo e eles se amavam. Eu falava, que coisa louca é essa? Meu casamento acabado, mas eu queria estar perto da Jane, eu queria estar juntinho dela porque ela me trazia muita, muita paz. E você ainda tem contato com eles? Direto, ela está até nos vendo. Sério, o tempo todo. Eles estão... Jane, Silvia, só a dona Benigna que ele já morreu, né? É. E a Jane, quando ela falava comigo, eu pensava que ela era louca. Quando eu ia no hospício e eu via algum paciente, tinha que fazer, né, parte de faculdade, e o paciente falava, Jesus falou comigo, apareceu para mim, eu já punha o nome da doença do lado. Aí a Jane chegava perto de mim e eu não podia falar que ela babava, por quê? Porque ela falava 5 idiomas, ela era uma moça extremamente inteligente e ela falava, não, porque Jesus falou comigo, porque Deus fez isso, porque Deus... E eu falava, o que essa menina tem? Ela não parece ser tão louquinha assim. Quantos anos você tinha nessa época? Não, eu casei com 21, 28 anos. Era jovem ainda. É, muito jovem, muito jovem. E eu já estava aí com a Thalita, Caio Thalita, né? Thalita é do meio. E foi em Petrolina que eu comecei a passar muito, muito mal e não sabia o que era. Fazia exame e não dava nada. E descobri, o Caio me mandou para vir para São Paulo para eu poder descobrir o que era. Eu estava no 5º mês de gravidez e já tinha emagrecido 5 quilos. Bexiga inflamada. Da Rebeca. Da Rebeca. Bexiga inflamada, cistite hemorrágica, pedra no rim, tive que fazer transfusão de sangue, porque tudo que eu comia para mim não passava para a criança. Aí o médico chegou e falou assim, olha, você vai nascer uma criança que vai ter um problema mental. Eu falei, outra não. Eu já tenho uma que ninguém descobre o que é, como é que eu vou ter outra criança? Nisso, ele foi transferido mais uma vez. Ele me ligou de Petrolina e falou, você nem volta para cá, você já vai direto para Belo Horizonte, eu vou te buscar. Só que Deus é tão lindo, eu sempre usei uma expressão que hoje muita gente fala. Eu falava assim, eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesuscidência. Porque ao mesmo tempo que Deus me leva para morar em Petrolina, em Recife, em Belo Horizonte, logo depois de Petrolina, a Jane também foi para lá. Quem morava lá? A mãe da Jane morava lá. E eu achava que a Jane era louca. A mãe da Jane era a Dona Benigna? Dona Benigna, que é de... Eu nunca liguei uma história com a outra. A Silvia é a cunhada. A Silvia é cunhada. Isso, e a Dona Benigna, que já é falecida, morava em Belo Horizonte. Eu lembro muito dela. E eu achava que ela era tão velhinha lá, porque ela vivia com aquele birotinho, o coquinho, o coquinho, né? Cabelo branquinho. Das bleias, né? Então, e ela tinha 60 anos. Hoje vou fazer 69, ela era uma criança lá, uma criança. Mas ela era muito impactante na fé dela. E eu me lembro que ela chegava e falava assim, a minha filha com 2 anos de idade teve leucemia e Deus falou comigo que ia trocar o sangue daquela criança e que ela ia... E eu ficava olhando e eu falava, gente, eu quero isso. Eu preciso disso. Deixa eu contar só uma experiência que eu tive. Acho que foi na casa da Dona Benigna. Uma vez a gente dormiu lá, não foi? Não sei o que você vai contar, vamos lá. Nós fomos para a casa dela e aquela atmosfera, né, do poder de Deus, aquela coisa. Eu amava aquilo, eu né? Também. Novo convertido, né? Querendo ver Deus fazer as coisas, era algo tão tremendo. E eu cheguei e fui dormir. Aí eu comecei a orar, Deus, eu quero ver um anjo. Deus, eu quero ver um anjo, porque eu creio em ver um anjo, eu quero ver um anjo, eu tenho direito, eu tenho fé, eu falo, pode pedir. E eu comecei a orar, e de repente senti uma presença de um anjo assim do meu lado, e o Espírito falou, pode virar que ele está aí. Eu me arrepiei inteiro, eu falei, tira esse anjo daqui agora. Mas você sabia que podia acontecer. E isso é uma oração que eu faço até hoje. E foi uma coisa extraordinária, porque ele estava lá. Muitos anos depois, eu estava já no meu escritório, num momento de batalha espiritual, 3 horas da manhã, e eu comecei a sentir a presença, só que não era só de anjos, era de demônios. Uhum.
Mas aí você já tinha discernimento. E eu comecei a orar, só que naquele momento que foi aumentando a presença e eu orando em línguas, né, ali, eu peguei e falei assim, agora vai o racha. E eu de olho fechado, eu falei, agora eu quero ver. Quando eu abri os meus olhos, eu vi aquele demônio que eu vi lá na casa de vocês. Com aquela couraça e cravejada de brilhantes. E ele estava aqui, ó. Resistindo. E começou a falar comigo em língua estranha. Eu entendi o que ele falava e eu falava em língua estranha, ele entendia também. E você vai começar aquele estudo da batalha espiritual que você está, né, das 7 da noite. Não, já então, começou. Foi o primeiro dessa semana. É isso aí. Mas assim, eu me lembro que a primeira experiência que eu tive lá na Dona Benigna, de ficar com medo, porque eu senti de uma maneira quase que palpável que ele estava ali, e eu falei, tira esse anjo daqui que eu não estou pronto. Nesse dia eu falei, não. Agora eu estou pronto. Agora vai o racho, eu quero ver. E eu vi mesmo. Então, o mundo espiritual, quando você entra numa dimensão de fé, é muito real. Você traz para o mundo físico, né? Abre um portal, de fato. É verdade. Né? E eu acho lindo e peço a Deus o seguinte, não importa a idade, eu estou convertida há 42 anos, né? Eu peço a Deus, eu quero ter a mesma paixão, o mesmo amor que eu tive lá atrás, porque eu não, de maneira nenhuma, perder, é uma perda você não poder ver essas maravilhas lá. Deus está aí, Ele diz que tudo é nosso, nós fomos transportados para outro reino, como é que a gente fica naquele, não sei. Olha, eu quero aproveitar esse gancho que você está me dando. Eu queria que vocês contassem, gente, porque o Caio e a Raquel, eles têm muita experiência. É por causa de Belo Horizonte que a gente fala causo, né? Porque é tanto causo na nossa vida. Eu queria que você contasse aí para o nosso público que ama, né, quando a gente fala das coisas de Deus, sobrenaturais. Conte experiências que vocês... Eu queria que você contasse de novo aquela experiência das Bíblias. Porque quando o Caio contou, eu fiquei pensando assim, meu Deus, que insanidade, né? Entrar no Iraque, um país muçulmano, com Bíblia, achando que ninguém vai ver, né? Conta um pouco essa história. Mas lá, deixa eu te contar um negocinho. Talvez você não se lembre, mas você estava conosco lá no sítio, quando Deus falou que nós iríamos para o Iraque. Aconteceu, tudo começou quando, chegando em Guararema, e eu comecei a ler a Bíblia, tinha acabado de me converter, uma sede, uma fome louca, e eu lia ali, o que eu não entendi, eu punha ponto de interrogação e tal, e eu cheguei na parte onde os utensílios que tinham na casa de Deus foram ungidos. Eu falei, não sei quem morou aqui, não sei qual era a religião, essa casa agora é minha, é território santo, então eu vou ungir tudo. E eu saí ungindo parede, porta, e saí e falava, se tiver alguma coisa contrária, sai daqui em nome de Jesus, essa casa agora é de Deus, uma coisa deliciosa. Quando eu cheguei no meu quarto e que eu comecei a orar, nós tínhamos ganho de presente de casamento um rádio relógio, ninguém nem mais sabe o que é isso, mas era um rádio relógio, que funcionava o relógio, mas não funcionava o rádio. Eles diziam que não tinha peça para aquele concerto. E já tinha quebrado há uns 2 anos. Quando eu comecei a orar, eu falei, se tiver algum espírito maligno aqui dentro, vai sair agora em nome de Jesus. Instantaneamente o rádio começou a funcionar numa altura tão música? Alto, mas ele funcionou tão... Eu levei um susto, mas falei, consegui. Se tinha coisa errada, saiu. Tá limpo. Minha casa está protegida. Aí nós fomos dormir, você estava lá, né? Você dormiu lá em Guararema naquela noite. E de noite, a Thalita, porque vocês estavam dormindo no quarto, você com o Cainho e tal, a Thalita estava dormindo comigo e a Rebequinha, nós estávamos no nosso quarto. E eu acordei inteira arrepiada. Eu não sabia o que é, mas eu estava inteira arrepiada, era algo ruim. A Thalita começou a chorar, e ela já não chorava mais, Deus tinha curado a Thalita. Depois de 4 anos e meio, ela estava totalmente curada. E aí ela começou a chorar, e as vozes começaram. A gente morava numa casa térrea, você lembra disso? E a nossa janela dava exatamente para o quintal, que era a garagem que levaria para os carros ficarem lá. E eram 2 vozes altas, só que a gente não conseguia entender o que elas estavam dizendo. E era uma gritaria tal. Teu irmão sempre foi muito corajoso. Aí ele levantou, foi até a janela e abriu. A hora que ele abre, as vozes param, instantaneamente. E não tinha ninguém do lado de fora. Mas imagine uma casa térrea, ele aqui, a voz aqui e ninguém do lado de fora. Ele fechou e nós voltamos a deitar.
Nisso, quando nós estamos deitando, as vozes começam. Só que uma delas começa muito mais forte, de uma autoridade tão grande, e aí a gente tem a interpretação. E o anjo dizia: não faça mais isso, não faça mais isso. Na hora eu tive o entendimento que um demônio tentou entrar na casa, mas nós tínhamos selado, nós tínhamos guardado aquela casa. Eu nem estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, eu estou contando a nossa experiência, né? E aquilo foi para nós assim, que legal, como Deus é lindo. Quando eu estava ouvindo as vozes, a babá da Rebeca, ela dormia numa outra ala, e naquele dia, a nossa porta da sala era de vidro, ela tinha quebrado, e ela não estava fechando. E eu, com medo de que aquelas vozes fossem ladrão, eu falava assim: Senhor, manda teus anjos ali, fecha aquela porta, não deixa ela abrir nunca mais, deixa fechada, porque senão vão entrar e vão pegar a Magnólia que tá dormindo ali. No dia seguinte, o Caíto levantou muito cedo, foi para a obra, e eu sabia que ele ia mandar alguém para consertar a porta. E nós ficamos lá sentados conversando, não sei se você lembra disso, e nisso chega o pessoal da porta para poder abrir. Eu falei: essa é a porta, e nós estávamos ao lado, sentados. Ele mexeu, daí a pouco ele falou: a senhora pode vir aqui um pouquinho? Eu falei: pois não. Quando eu chego perto da porta, ele fala: é o contrário, essa porta está hermeticamente fechada, ela não abre de jeito nenhum. Eu falei: eu já sei. Pode soltar, Jesus. A hora que eu acabei de falar isso, a porta começou a bater. Você falou: pode soltar, Jesus. Era uma criança na fé, é isso que a gente tem que ser com Jesus. Você crê? Aí eu não pedi para fechar. Aí quebrou a porta. Só que aconteceu uma coisa. Nós fomos orar e a moça que estava lá conosco, que também se chamava Raquel, ela era uma profeta, ela contou para nós que Deus tinha... A Raquel que namorou comigo? Isso. Ela contou que Deus tinha fechado, lacrado a porta, tinha colocado anjos em volta para ninguém entrar, e que em cima da nossa... E ela falou isso antes? Não, ela falou depois. E que em cima da laje... Mas sem saber de nada. Ela simplesmente contou o que Deus falou para ela. Que nós tínhamos o nosso telhado, e que o telhado, assim, em cima Deus tinha fincado uma bandeira que ali era território dele. Eu, na minha santa ignorância, eu falei assim: não acredito, Jesus, porque minha casa é terra, é laje, não pode ter um terraço desse jeito. Aí eu saí para levar vocês dois para conhecerem a cidade, nós fomos andando, Guararema na época era muito pequeno, e lá pelas tantas o carro começou a falhar. E para ele andava. Eu lembro disso. Você lembra disso? Ele foi falhando. Eu falei: tem um posto ali em cima. E nós fomos até o posto. Quando eu desço... Não tinha um rio assim? Tinha. Rio... Guararema tem esse rio, então, exatamente. Eu me lembro disso. Rio Paraíba. Quando nós vamos, eu desço do carro, eu olhei e falei: que gozado a minha casa. A hora que eu olho lá, a laje, o telhado realmente era reto. Mas eu não sabia que o proprietário tinha feito aquele telhado justamente assim para as águas caírem e ela poder escoar direitinho. Olha. Deus só estava me mostrando: filha, creia quando eu estiver fazendo, creia quando eu estiver falando. E aí essa foi uma experiência extremamente marcante. Num outro momento, que você estava também lá em casa, nós fizemos um culto de agradecimento a Deus. Você tinha acabado de se converter há pouquíssimo tempo naquele acampamento com o Boquinha, né? Com o Beltrão. Lá em Rio Preto. Isso. Você tinha acabado de se converter. E nós fomos para casa, porque a Thalita, eu e o Caíto estávamos namorando. Tinha acabado todas as brigas, nós estávamos tão bem, a conversão dele era visível, a mudança que estava vendo nele era muito visível, e a sede que nós tínhamos em cima da palavra. E depois do culto, que foi à noite, isso foi numa sexta, no sábado nós fomos para o sítio que nós tínhamos pertinho de Guararema, que ficava numa cidade chamada Biritiba Mirim. Lembra disso? Lembro. Muito bem. Que era Biritiba, era onde era o sítio, né? Era o sítio, exatamente, o nosso sítio. O sonho dele era ter o sítio. Nós tivemos sítio. Aí, na hora de sair, só que nesse dia estava Silvia, Dona Benigna, a babá da Rebeca, que cuidava dela, eu e a Thalita, e você, o Caíto, o Cainho, e, se não me engano, aquele teu amigo Sérgio estava conosco. Eu não tenho certeza disso. Isso eu não me lembro, mas eu lembro que o Sérgio Arfuche. Isso. Bom, resumindo... Ele é o nosso pastor lá em Campo Grande, Eu né? sei disso. E está começando agora uma carreira linda. É, exato. É isso aí. Mas olha que coisa maravilhosa.
nós vamos sair de casa. O Caíto sai com vocês na frente. Eu entro no quarto que a Silvia está dormindo, Rebequinha está dormindo lá, né? E eu falo, Silvia, não faça barulho, porque senão nós vamos acordar a Rebeca. Não ria. Até hoje, para mim, essa é uma das experiências mais loucas do mundo, do mundo. Pegamos a mala da Silvia. A bênção foi que nós não fechamos a porta. Não fechamos a porta. Saímos, entramos no carro, a babá no carro. Tá lindo. E nós fomos até o sítio. Quando nós chegamos no sítio, tinha aquela escada, né? O Caíto estava lá em cima com você. Ele olhou para mim. Cadê a Rebeca? Eu esqueci. Lá ele falou assim, não sei se você lembra a cara dele. Eu te mato se acontecer alguma coisa com a Rebeca. Fica bem aí, viu, querido? Não acorda não, que nós estamos saindo. Vocês dois entraram no carro, mas numa correria louca e voltaram para Guararema. Eu não sabia até então, só fiquei sabendo à noite, o que tinha acontecido. Porque naquele momento, a paz que eu tinha dentro de mim é uma coisa mais louca do mundo. Eu falava para a dona Benigna, que estava apavorada, e que a Silvia também. Eu falava, dona Benigna, isso não tem nada a ver comigo. Pode ficar tranquila, eu vou mostrar o sítio para a senhora. Nós saímos andando e ela apavorada. De repente, vem você e o Caíto, Rebeca no teu colo. Na época, ela tinha uns 3 anos. Um ano. Nós não tínhamos ido para o Iraque. Quando nós fomos para o Iraque, ela tinha 1 ano e meio. Ela estava no seu colo e o rosto dela brilhava. Mas ela brilhava e eu falava, Moisés. Moisés, quando esteve na presença de Deus, o rosto brilhava. Bom, correu tudo bem, meu marido não me matou e à noite nós fomos orar. Na hora que nós estamos orando, Deus começa. Filho meu, eu dei o esquecimento para as minhas filhas e preparei todas as coisas. O teu inimigo se apresentou diante de mim e disse, ele a ama mais do que a ti. A Rebeca. A Rebeca. Por que isso? Porque com Caim e com a Thalita, ele sempre trabalhou muito, mas agora em Guararema ele podia vir jantar em casa. A Rebeca tinha acabado de nascer e tinha se convertido. Então ele conseguia curtir pela primeira vez o que era ter um filho pequeno. E Satanás chegou diante de Deus para acusá-lo. E quando ele está falando isso, Deus disse assim, ele se apresentou e eu disse, toca. Na hora que você orou para mim e falou, antes de ser minha, ela é tua, eu te devolvo, eu enviei os meus anjos para brincar com ela. O que aconteceu lá? Quando vocês chegaram, a Rebeca tinha pulado o berço. Olha só, ela saiu do berço, foi até o quarto ao lado, achou o reloginho, um radinho de pilha do Cainho. Quando vocês chegaram, ela estava sentada na área de serviço. Vocês abriram a porta, deram de cara com ela e ela estava desmontando o radinho. Oi, papai. Foi assim que aconteceu. Mas nós não sabíamos o reino espiritual. E aí Deus falou, quando você entregou para mim, os meus anjos foram lá e cuidaram dela. E Deus fala a seguinte frase lá, quando tu estiveres muito longe daqui, eu ainda estarei cuidando desse lugar. Ora, Lamartine, Raquelzinha, que é toda marota, para Deus falar muito longe, qual a frase que eu falei? Para Deus falar que é muito longe, é para lá de Bagdá. Eu fui morar 215 quilômetros para lá de Bagdá. Tudo isso aconteceu nesse dia. Foi toda a situação, tudo que Deus criou. Essas experiências são muito vivas. Então, quando nós fomos para o Iraque, o Caíto chegou, foi na Mendes. Ele teve... Isso foi o quê? 83? Não, 81, 82. Nós fomos para o Iraque. Então, vocês eram recém-convertidos ainda? 1 ano e meio. Porque a Rebeca tinha 1 ano e meio. Eu tinha me convertido em setembro, antes da Thalita nascer. De 80, né? De 80. O Caíto no dia 9 de janeiro de 1981 e você foi no carnaval no mês seguinte. 27 de fevereiro de 81. É isso aí. Foi tudo muito, graças a Deus, tudo muito sequência. E aí, quando ele chega
Ele foi até Belo Horizonte porque ele tinha que desfazer a obra, a construção de Guararema. E aí ele viu que o diretor estava sentado atrás, mas era o diretor internacional. Ele falou, ele está querendo aprontar alguma coisa. E muitas vezes já tinham pedido para o Caíto ir para o Iraque, ele falava, não vou, não tem dinheiro no mundo que vai me fazer ir para o Iraque. Não vou sair daqui. Enquanto eles estão fazendo a proposta para ele ir para o Iraque, ele começou a orar. E ele falou, Deus, a resposta tem que vir pelo lábio da NEM. Ela que vai dizer. Nós estávamos em Belo Horizonte, na casa de quem? Dona Benigna. Quando ele chega, eu estou embaixo do chuveiro com a Rebeca grudada aqui do lado. Nessa época, ela era bem mais novinha, estava com 1 ano e 3, 4 meses. Ele vira para mim e fala assim, eu olhei e falei assim, o que você quer perguntar? Ele olhou e falou assim, vamos para o Iraque? Eu falei, vamos embora, quando? Ele falou, daqui 15 dias. Eu falei, vamos embora. É que um louco com uma louca dá um monte de coisa boa. Mas já estava em guerra? Ou com certeza, estava no auge da guerra com o Irã. O que a Globo fazia? Nós fomos para lá em julho. Todo jornal que tinha, a Globo fazia uma reportagem de como a Mendes iria tirar o pessoal, dos brasileiros de lá, para trazer embora se houvesse a guerra. E nós estamos chegando na hora da guerra, né? Foi aí que aconteceu aquele negócio, porque nós chegamos, antes de chegar, esse é o máximo. Nós só tínhamos 15 dias, tinha que fazer vacinação, toda a preparação, ir embora. Aí eu levei as Bíblias escondidas dentro da mala. Quantas Bíblias? 99, contadinhas. Nós ganhamos 99 Bíblias, eu pus tudo dentro da mala. Mas era do Gideão, aquela fininha. Então, sim, mas encheu a mala, né? Qual a ordem? Não se entra propaganda religiosa, não se entra livro religioso, só tinha 99. Aí, Deus me dá um sonho. Eu estou na casa da minha mãe dormindo, porque eu já estava desfazendo de Guararema, nós precisávamos ir embora em 15 dias, uma loucura, um monte de coisa para resolver. Eu tenho um sonho, porque nós não sabíamos onde nós íamos colocar os nossos móveis, se ia para um depósito, o que é. E Deus me mostra uma casa no sonho, cor-de-rosa, grade na janela e uma enorme placa de aluga-se. Então, estou eu lá, na casa da minha mãe, e tinha que sair correndo no dia seguinte, logo que acordasse, para fazer todas as coisas. Ninguém muda em 15 dias para um país que está em guerra. Você não tem nem roupa. 10 graus abaixo de zero e 60 acima. Nós íamos chegar a 60 graus. Aí, quando nós saímos da minha mãe, ela morava na Loureiro Batista, na rua paralela, ela chamava Rio Grande. Caíto pegou o carro, tudo. Quando ele vira para entrar na Rio Grande, eu falei, para o carro. Lá não me pergunta porque essas coisas, eu não tenho nada de especial, mas eu sinto, é Deus purinho lá, é Deus purinho nisso. Eu falei, para o carro. Nós tínhamos acabado de passar uma viela. Eu falei, entra nessa rua. Ele entrou. Era um T. A última casa aqui, que ninguém via, cor-de-rosa, grade na janela, a placa aluga-se. Foi lá que nós pusemos todas as nossas malas para poder resolver rapidamente. Bom, tudo certo, vamos embora, pegamos avião, fomos embora para o Iraque. Quando nós chegamos, chegaram 2 jumbos, eram mais de, 700 pessoas chegando nesses 2 jumbos. E quando eles chegam ali naquele local, nós temos que entrar as malas estavam com a Bíblia. Todas as malas, todas, sem nenhuma exceção, aberta, num saguão enorme. E eles têm uma norma para a guerra. Tudo que eles quiserem confiscar é deles. Se for dinheiro, se for roupa, você fica sem, mas é norma de guerra. Quando nós entramos, o Caíto viu todas as malas, ele falou, vai lá para a porta, porque o Irineu, que era o diretor internacional, estava lá com o motorista para nos esperar, e eu vou procurar a mala. E aí, ele chega lá no cantinho, tem uma mala, 2 malas com um enorme X assim. A gente só não sabia se X é esse você prende ou esse X ninguém toca. Nós descobrimos que era ninguém toca. Nós ficamos ali, Deus falou que nós não iríamos ver nada, mas ia ser como foi com você. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor, né? Me lembro o dia que eu me converti, que nós viemos para São Paulo 2 dias depois, eu não, o Caíto, né? No dia 9, nós viemos no dia 11, e naquele momento você estava no carro com a Priscila e você falava, que é isso? Que história é essa? Mas Deus fala. Como que Deus fala? Deus curou. Como que Deus cura? Você lembra disso? Eu lembro. Então, aí a pouco a sede foi plantada e Deus fez toda a hora. Ali no Iraque foi a mesma coisa. Nós pudemos falar de Jesus, nós fizemos Natal em casa, foi muito gostoso. E vocês ficaram quanto tempo lá? 10 meses. Exatamente, porque Deus falou naquele dia no sítio, ele falou, te quero lá por muito pouco tempo. Quando fez 8 meses eu estava
Você está num país de guerra lá, é uma loucura aquilo lá, né? Era longe o lugar da guerra ou vocês conseguiam ouvir bombas? Não, eu vou só te contar o que nós vimos. Primeira vez que eu fui para Bagdá, nós não podíamos sair, ninguém fazia nada sem motorista, você não consegue ler placa, não tem jeito. E aí o Caíto falou, vamos conhecer Bagdá. E nós fomos num shopping. Olha a cena, um shopping que eles tinham acabado de construir. Tinha lugar em Bagdá que você pisasse, em Bagdá ali perto, você pisasse, seu tênis ficava, o petróleo brotava. Então, grana eles tinham. Um shopping simplesmente maravilhoso, espetacular. Mulher sobe de um lado. Era na época do Saddam, né? Saddam Hussein. Mulher sobe de um lado, o homem sobe do outro, as escadarias. Aí você chega numa sala mais ou menos isso daqui maior, com uma mesona assim, em cima tinha granada, metralhadora, dinamite, tudo. Ali era o local que você deixava a sua arminha. Aí você entrava para fazer as suas compras, depois você voltava, pegava seu pacotinho de arma e você saía. Esse era o país que nós estávamos. Olha a loucura que era isso. Nós ficamos lá 10 meses e um dia eu falei, Deus, o que representa para o Senhor muito pouco tempo? Porque para mim o muito pouco tempo já deu. E nós saímos de lá com 10 meses. Quando nós voltamos de lá, foi aí que nós fomos para Recife. E Recife, então, foi um paraíso, porque você sai de um deserto, Deus falou muito conosco no deserto, conhecendo Nínive, Ratra, Babilônia, aquelas coisas, tudo estava ali na nossa à disposição. Parecia que Deus estava falando, estou ensinando, cada lugar. Mas Recife foi um paraíso, uma coisa louca de felicidade. A gente estava lá. Vocês ficaram quanto tempo lá? Em Recife? Posso estar enganada lá, mas eu acho que nós ficamos lá durante 1 ano e meio, 2 anos também. Não foi muito mais que isso. Teve ano que eu mudei 3 vezes. O único lugar que eu morei 3 anos foi Santos. Depois vocês foram para Santos, fomos. De Recife, fomos para Belo Horizonte. De Belo Horizonte, que nós fomos para Santos de novo. Recife, eu fazia cultinho com as crianças diariamente. Todos os dias, 5:30 da tarde, eu chamava, subam que nós vamos fazer o cultinho. Como eu morava no primeiro andar de um prédio, e eles brincavam, era muita criançada, eles começaram, por que vocês têm que subir? O que vocês vão fazer lá em cima? Por que tua mãe chama todo dia? E aí, podemos ir juntos? De 3, que eu pregava para 3, dava para 3, agora nós tínhamos uma sala com mais de 10 crianças. Às vezes ali tinha criança de 3 anos, como a Rebeca estava com 3, até crianças de 10, 12 anos. Então eu pegava um versículo, dissecava e tal. E um dia eu contei para eles a cura da Talita, que Deus tinha dito, eu e meus anjos descemos para operar a tua filha, será um marco na tua vida, será um marco para vocês. Ela correrá, subirá, descerá, será uma nova criança. E eu contei isso para eles. E eles estavam apaixonados por Jesus. Todo dia, agora não precisava nem falar, eles mesmos já subiam para ir para a nossa reunião. Um dia nós estamos indo para a igreja, num domingo, e estamos do lado de fora do prédio, para um carro na nossa frente e tinha uma amiguinha da Rebeca, de 3 aninhos. Os olhos dela estavam totalmente para fora. Eu não sei o que é isso lá. Eu não me pergunto, eu nunca vi. Para fora da órbita? Tudo, ocular? os dois. Era uma Meu bolinha Deus. assim para fora. E a mãe desesperada e o pai falou, nós só vamos levar eu não me lembro como chamava o menininho, para a igreja, para ficar lá com os pastores e vamos levá-la para o hospital. Nós estávamos tão atordoados com o que nós estávamos vendo que nós nem falamos, deixa a gente leva, ele fica conosco. Nós fomos atrás do carro. Quando nós chegamos lá na porta da igreja, ela falou assim, ora por mim, titia Raquel, porque Jesus vai me curar, não precisa se preocupar. Que lindo, 3 3 anos. aninhos. Eu fiz uma oração e falei, Senhor, é a fé dela. É a fé dela. Lamartine, foi a conta deles saírem o carro, nós começamos o culto. Não tinha terminado o culto, eles voltaram. Ela não tinha nada, eles não sabiam o que tinha acontecido. O olhinho dela, e ela era linda. Então Deus foi pondo muitas experiências dessas. Foi muito intensa a nossa vida com Deus, né? Se me perguntasse assim, qual é a experiência assim, mais louca, quer dizer, mais louca acho que é a da esquecer a Rebeca. Que mãe! Quando eu li assim, pode uma mãe esquecer do filho? Eu falava, gente, antes do Esqueceram de Mim, aquele filme, eu já tinha esquecido da minha filha. Mas Deus falou que aquilo ele tinha feito. Mas se me perguntar qual é a experiência mais louca, para mim foi quando eu fui atropelada. Nós estávamos morando em Santos, sabíamos que íamos ser... Foi na Paulista, né? Foi na Paulista. O Caíto foi transferido para Brasília
Isso era uma segunda-feira, mas no sábado lá, nós tínhamos comprado um terreno em Alphaville. Que é onde vocês construíram a casa? Onde eu moro até hoje, 32 anos lá. Olha. No sábado, nós compramos. Na segunda, eu saio de Santos com o motorista, o Caio, a Thalita, né? Nós, no carro, só nós. E nós fomos levá-lo para o aeroporto, que ele ia para Belo Horizonte pegar agora toda a documentação, a papelada, porque, como diretor da área portuária, ele precisava morar em Brasília. Isso foi segunda-feira. Eu ia ficar o dia inteiro na minha mãe, que morava ali do lado da Paulista, e ele ficaria o dia inteiro lá em Belo Horizonte, voltaria no final do dia. Quando deu 3 da tarde, eu precisava comprar as últimas coisas e nós fomos, naquela época tinha uma Sears no final da Avenida Paulista. Eu lembro. Você lembra da Sears? Então, Não hoje é o ali, shopping. Hoje virou é o shopping, né? Isso, pátio. Não, é o Paulista, Shopping Paulista. É isso aí. Nós fomos até a Sears e voltamos a pé. Estava meu pai, minha mãe, eu e a Thalita. E eu vinha abraçadinha com a minha mãe, andando pela rua, abraçada. Nós viemos pela de trás, Cincinato Braga. Quando nós estávamos chegando perto da Paulista para cruzar, a minha mãe falou: filha, mas você só estava faltando comprar uma coisa, por que você não ficou? Eu falei: mãe, eu não estou aguentando de cansaço. Mas eu não quero mais ouvir falar isso. Vou te deixar e vou pegar meu pai. Peguei o braço do meu pai e a Thalita ficou com o braço da minha mãe. Nós chegamos na frente da Paulista, na frente do hospital. Sinal verde para atravessar. Um ônibus parado aqui, pegando o passageiro. Então, estava mais do que na cara. Se tivesse aberto, o ônibus tinha andado. Estamos ali, eu e meu pai abraçadinho, começamos a andar. Eu olhei todos os carros parados lá do outro lado, portanto, um quarteirão para trás, que ali naquela época era um Bradesco, não sei se ainda é hoje, que é bem na frente da Sears, ficava na esquina. E eu olhei e vi os carros parados, mas eu vi uma moto saindo. Falei: um quarteirão de distância, eu chego no meio do fio tranquilamente. Nós estamos andando para chegar ali, eu olho de novo, ele já está muito perto. E eu abraçado, meu pai na minha frente, eu aqui. Eu olho de novo e falei: papai, nós vamos ser atropelados. A hora que eu acabo de falar isso, ele tinha a avenida inteira para passar lá. Ele podia ter desviado. Ele simplesmente foi em cima da gente como boliche. E pegou seu pai também? Do joelho embaixo, ele triturou a perna do meu pai com a roda da moto. Meu Deus. Você não lembra disso? Não, eu lembro só de você, que você ficou bem mal. Ele caiu com a mão no asfalto, quebrou tudo aqui, ele teve que pôr aquela, chama placa Lizaroves. São pinos que vêm para fora e dentro é uma peça de titânio e ele tirava, os médicos, né, tiravam partes dele de osso para colocar na perna para ver se crescia de novo e se ele poderia voltar a andar. Ele ficou 2 anos em hospital, entrando e saindo do hospital. A roda da moto pegou essa parte. Só que na batida eu fui jogada a 10 metros de distância e caí de cabeça no chão. Até hoje, acho que eu não bato bem por isso. Mas eu caí de cabeça no chão e abriu toda essa parte. Só que eu caí consciente e eu estava ouvindo tudo, eu via os gritos. E nessa hora, quando eu caí deitada com a cabeça para cima. Como psicólogo, eu olho muito para o olhar das pessoas para ver como elas estão. E eu falei: eu vou ficar de olho fechado, porque pelo olhar da minha mãe eu vou saber como eu estou. E a dor era insuportável. Me doía tudo. Mas aqui, esse lado, era uma coisa horrorosa. Nisso eu ouço os gritos, ela vem e ela começa a me levantar do chão. Quando ela começa a levantar, eu ouço uma voz falando para ela: é melhor a senhora baixar, ela pode ter fraturado a coluna. A tua mãe. Alguém falou para minha mãe. E do jeito que ela estava, ela me abaixou. Aí eu não fiquei tetraplégica, porque eu fraturei a 2ª vértebra de fora a fora. Nossa. Né? É por isso que às vezes eu tenho dores de cabeça até hoje. Até hoje. Estava trincadinha a bicha. O que aconteceu? Caí no chão. Eu não vi porque eu desmaiei. Eu só falei para Deus: Deus, até agora eu fiz o que precisava. Minha bombilha está sendo encaixotada e eu vou mudar para Brasília amanhã. Cuida de mim porque eu não posso fazer mais nada. Foi a última frase que eu falei para Deus, orando. Quando eu acordo, eu estou deitada na Avenida Paulista, na calçada, né? Te falei, era à frente do hospital. Uma gritaria, todo mundo
eu ouvi a voz do meu pai, mas não dava para falar porque eu comecei a vomitar. Vomitando, desmaiei de novo. Por causa da cabeça, né, que bateu. Quando eu acordo com uma pessoa falando assim, ó. Nem, você lembra de mim? Nem, você lembra de mim? Lamartine, para me chamar de Nem é assim, ou família, ou quem me conheceu em Olímpia, porque eu saí de Olímpia com 4 anos de idade. Só gente de Olímpia me chama de Nem. Né? Ninguém mais me chama de Nem. E ele falava, você se lembra de mim? Eu sou o Eduardo, irmão do Miguel. Ele era o médico de plantão daquele dia. Quem era Eduardo? Ele era cirurgião plástico. Ele era meu amigo de brincar em Olímpia na rua. A gente brincava lá o tempo todo. Naquele dia ele tinha trocado com o amigo dele, que não era o dia dele. Não existe coincidência lá. Ele trocou o plantão e aí, de repente, ele olha o meu pai, o pai dele era amicíssimo do meu pai, e ele vê meu pai e me vê. Ele me costurou toda a cabeça, me colocou esses capacetes de moto agora, né? Isso tem eu fui atropelada 35 anos atrás. Um capacete enorme, uma coisa assim horrível. E uma dor insuportável. Por quê? Eles não podiam me dar remédio. Eles precisavam ver se tinha sangue, se tinha dilatação, o que era. E eu não podia mexer aquela cabeça. Aí deram a ordem para a Thalita. Vá buscar teu pai. Que ele está no aeroporto. Você tem que trazer. Para Thalita? Ela com o motorista. Precisava ir buscar. Thalita, na época, devia ter 13 anos. Vai buscar teu pai, fala para ele, traz correndo para o hospital. Mas fale com calma, bem amoroso. Aí ela pegou o motorista e foi para o aeroporto. Quando ela chega lá, Caíto está saindo, ela olha, oi, filhinha, e aí? Cadê a mamãe? Ela foi atropelada. Mas sorrindo, mas um sorriso até aquilo. Ele ficou apavorado, foi embora correndo para o hospital. Qual era a outra jesuicidência? Como nós íamos mudar no dia seguinte, ele tinha pedido para a secretária, na sexta-feira, cancelar o plano de saúde. Quando ele chega, depois que viu que eu estava ainda viva, quase, vamos dizer quase, ele liga para a moça no dia seguinte, pelo amor de Deus, você cancelou o plano. Ela virou e falou assim, me perdoa, eu esqueci. Perdão, doutor Caio. Ele falou, não bem, você não está entendendo, não mexe nisso. Lá, o que aconteceu? Eu fiquei com esse gesso na cabeça, mas eu não podia dormir com remédio. De noite, Caíto chegou, tal, mas de noite, estou deitada, entra uma pessoa no quarto, inteirinho de branco, com aquele branco que você sabe que não é branco lá. E ele está na mão com uma coisa, e eu não sei o que é ainda, porque ele estava na porta e eu deitada. Aí ele falou assim, eu trouxe para você. E eu falei, o que é isso? Ele falou, para você dormir. Ele me levantou a cabeça, ele me pôs aquilo, eu falei, mas isso é um travesseiro de água. Eu tenho uma vontade de falar para esses médicos fazerem isso, que vai tirar a dor de todo mundo. Eu virava a cabeça no gesso, naquele travesseiro. Lamartine, eu fui acordar no dia seguinte, porque a enfermeira entrou para tirar a pressão, para ver se tinha febre. Eu não tinha, eu dormi a noite inteira. O pessoal de Santos, quando soube que eu fui atropelada, todo mundo começou a orar para pedir para Deus. Agora, olha que coisa mais linda. Eu tinha muitas dores, não só no pescoço. Eu falava, meu joelho. E eles falavam, nem a sua calça não foi nem rasgada, não tem nada no teu joelho. Na hora que eu voei os 10 metros, no ar, o meu joelho dobrou e romperam todos os ligamentos, todos. Eu tenho um pino, que aí o próprio Eduardo pôde escolher todo um grupo de pessoas para poder fazer as operações certas. Eu tenho um pino no joelho esquerdo. Por causa desse acidente, eu andei errado. Mais de 20 anos. Eu tenho uma prótese no quadril direito. Eu já operei os 2 pés e já sei que tem mais indicação para os 2 pés e para o ombro. E eu louvo a Deus porque está tudo bem, obrigado. Está tudo bem, obrigado. Nada vai acontecer. Lá eu não era crente, ele me fez conhecer a Jane, ele já me levou lá atrás. Você acha que eu tenho que duvidar do amor dele? Eu tenho que duvidar do poder desse Deus? Sabe qual era o meu maior medo de estar aqui hoje? Primeiro aconteceu o que está acontecendo, só eu estou falando. Porque é muito caso, eu tenho que ficar vendo
qual que eu vou deixar de falar? É muita experiência linda. Esse Deus é muito cuidadoso, Ele é muito amoroso. Pensar que eu ia ser um dia pastora, pensar que eu ia ser crente, Lamartine. Primeiro que você me traiu. Agora eu confesso diante de todo mundo, você me traiu. Explica isso direito, que eu não estou sabendo. Você sempre dizia que mulher, lá atrás, muitos anos atrás, mulher não tinha nem feminino de pastor para mulher. Então, quando as pessoas, inclusive o pastor João Carlos, chegava e falava, Deus vai te fazer pastor, eu falava, não vou. Eu não vou primeiro porque eu não vou ser pastora, porque meu marido é. Ser pastor não é profissão, é ministério. E se você é um pastor, você tem que saber cuidar de ovelha. Para cuidar de ovelha, você tem que alimentar a ovelha. Eu não vou ser pastora. Lamartine não quer, ele é o meu pastor, acabou. Não vou ser nada. Quando um dia você fez um curso de 2 anos na igreja, para quem quisesse fazer o curso, depois você ungiria, diante de Deus, eu falei assim, oba, não vou fazer, ele não vai me ungir. Não vou ajudar Deus. Davi não ajudou Deus e cumpriu tudo que Deus queria, não foi assim? Não vou ajudar Deus. O que aconteceu? Acabou o curso, nós éramos diáconos na sua igreja, lembra? E você lá sentado, depois que você tinha feito louvor, adoração, você foi falar os nomes de quem ia ser ungido pastor. E você está falando, falou um, falou outro, de repente você falou Raquel. Eu viro para trás para ver quem era a Raquel que você estava chamando. E todo mundo está olhando para mim e eu estou assim, o que está acontecendo? Eu não podia imaginar. Nunca lá. Nós estamos assim, eu fui ungida pastora 3 anos antes, há 25 anos atrás. Quando eu penso nas coisas que Deus fez, sabe a minha vontade? É de chegar para cada pessoa e falar, querida, Deus tem conta da tua vida, Ele sabe mudar, Ele sabe o que você precisa, descansa, confia, o resto Ele faz. É um negócio que me queima. Deixa eu pegar um gancho aí do que você falou da questão de pastora, né? Bom, eu estudei num seminário super tradicional. Eu sei. Que dizia que mulher não podia nem falar na igreja, não podia ter ministério de ensino, né? Então, eu sempre fui muito obediente à Bíblia. É isso aí. E, embora eu tivesse uma dúvida, eu falava, Deus, às vezes a mulher tem muito mais potencial do que o homem, então só porque ela é mulher, ela não pode. E eu me lembro que quando eu fui em 92 para a Coreia, e eu tive contato direto com o Paul Yan-Cho, inclusive numa sala pequena, tinha lá no máximo 20 pessoas, num congresso que tinha 40 mil pessoas, eu estava lá entre os poucos. Eu lá. E aí, alguém no meio da sala perguntou, escuta, qual foi o segredo do crescimento, né, exponencial da sua igreja? Ele falou, olha, tem muitos, oração, eles oram 24 jejum, horas. Mas uma coisa Deus falou comigo. Ele falou, você vai ungir as mulheres. Foi aí que porque elas vão fazer a sua igreja crescer. E como a igreja dele era em células, eram as mulheres que nas suas casas que reuniam as amigas e tal. E aí ele foi falando muito sobre aquilo. Eu saí de lá impactado, porque eu tinha visto tudo, né? Fomos para um estádio, tinha 150 mil pessoas orando, parecia um trovão, um terremoto, tudo gente orando. E assim, aquele camarada, né, que escreveu livros extraordinários, está dizendo que ele ungiu mulheres. Eu falei, quem sou eu para não? Né? Só que eu queria ter uma explicação bíblica. Aí Deus falou muito claro comigo. Ele falou, olha, filho, a Bíblia foi escrita de maneira a ser paulatina, e o desenvolvimento dela tinha muito a ver com o próprio tempo para qual ela foi escrita. Né? Então Deus falou, olha, por exemplo, não existe na Bíblia nenhuma ordem para libertar os escravos. Mas a escravidão nunca foi propósito de Deus. Perfeito. Deus criou o homem para ser livre. O primeiro que se levantou contra a escravidão foi o próprio Deus, quando mandou o libertador para libertar o seu povo. E ele começou a mostrar. Deus nunca falou, por exemplo, a respeito de que os donos de escravos deveriam libertar os seus escravos. Ele só diz, olha, você ame o seu servo, o seu escravo, e o escravo respeite a Deus. E aí Deus foi me mostrando que a questão da mulher era assim também, que naquele tempo a mulher não tinha acesso à educação, naquele tempo a mulher não sabia ler e escrever, portanto não podia ensinar, e vivia num tempo em que a mulher era inferior aos homens, aos olhos do mundo. Mas aí Deus falou, no entanto, eu fiz da mulher adjutora. A adjutora é estar ao lado, não à frente e atrás. E aí Deus falou, Romanos 13... não diz que toda autoridade é constituída por Deus? Deus foi falando assim com o meu sim.
Ora, se Deus levanta uma mulher para ser presidente de uma nação, e na época ele falou da Margaret Thatcher, ele não pode levantar uma mulher para ser pastora de uma igreja? Eu falei, uau, encontrei a explicação bíblica. E aquilo, talvez eu nunca tenha te dito por que eu mudei. Eu não mudei porque eu deixei de crer na Bíblia, é porque eu entendi que existiam coisas na Bíblia que a Bíblia não foi contrária, mas ela permitiu que a tradição fosse o usual daquele tempo. Aí eu dizia, mas por que Deus está dizendo que a mulher não deve perguntar na igreja, deve perguntar em casa? Aí mas eu ela fui fica estudar. de um lado, ficou do outro. Aí eu fui estudar e eu descobri que a mulher ficava de um lado e o marido do outro, e ela chamava, o que ele falou ali mesmo, né? Então aquela coisa de não fale é muito mais para uma ordem do culto do que propriamente quando a mulher Paulo ser impedida, né, de falar. E depois Deus mostrou mulheres que foram usadas, como Débora, né? Claro. Que também como Esther. E eu formulei, então, uma teologia que pudesse acomodar o entendimento de por que a mulher pode ser pastora. Aí eu falei, acabou, agora eu já entendi. Mas sabe de uma coisa que eu acho gostoso? Independente de eu ter ouvido tua explicação ou não, eu sabia o que Deus queria. Mas eu também, por ser extremamente em cima do que a palavra diz, eu falava assim, se isso é de Deus, Deus vai cumprir. Eu não vou ser nunca igual a Sara que vai falar, vai dormir com a minha escrava só para cumprir o negócio. Eu não vou nunca fazer... Davi para mim era o meu maior exemplo, né? Deus ungiu, ele era jovenzinho, um garotinho, um jovem, um adola, não importa. Mas ele esperou o tempo de Deus, ele teve a oportunidade de matar o Saul que estava perseguindo, seria legítima defesa. Não toca no meu ungido. Mas eu quis colocar isso porque até hoje as pessoas me perguntam. Então, às vezes me pergunta numa caixinha de perguntas que eu tenho 15 segundos para responder, não dá. Então, vai ser bom porque vão ficar sabendo. Eu aproveito a oportunidade numa situação dessa para... Eu já gravei vídeos sobre isso, explicando por que a mulher pode ser pastora e tal. Mas, assim, eu queria aproveitar isso e te perguntar, você sente que existe ainda um preconceito no meio cristão, no mundo evangélico, ou mais do que isso, você acha que você já teve na sua igreja alguém que tenha olhado para você e falar, ela é pastora, eu não aceito ela? Ou é mais sutil? Não, várias experiências. Eu sou convidada para pregar em alguns lugares. Numa das vezes, após a pregação, o próprio pastor, o líder da igreja, virou e falou assim, nossa, eu tinha sido convidada por uma mulher para poder falar, mas tinha homem junto. Ele falou assim, nossa, eu nunca tinha visto uma mulher falar assim, com essa autoridade, com essa unção. Quer dizer, sem querer, ele mesmo ajudava. É a primeira vez que eu estou... Tudo bem, eu entendi como elogio, está tudo bem, entendeu? Vamos deixar por isso. Na igreja, logo no começo, lá atrás... Como nós estamos num lugar que tem muitos empresários, muita gente, então às vezes aparecia, mas não por eu ser mulher, era mais ou menos assim, olha, dá licença, você sabe com quem você está falando? Você entendeu? Isso nunca me afetou, porque eu sei o que eu sou diante de Deus. Lamartine, uma coisa linda que tem na minha cabeça, sabe o que é? A minha identidade. Ninguém muda o que eu sou. Porque eu sei o que eu sou para ele. Esquece o que eu pensava lá atrás, esquece o que disseram que eu ia ser. Eu me lembro quantas e quantas vezes, minha irmã inteligentíssima, meu irmão inteligente, normal, entendeu? Eu normal. Mas não me entrou mais depois da minha conversão, eu lia, eu falava, está escrito, é meu. Ele diz que eu sou menina dos olhos dele, eu sou menina dos olhos dele. Ele diz que eu sou poema, feitura é ser poema. Eu sou um poema de Deus, eu creio nisso. Eu creio em tudo que está escrito e eu tenho que me apropriar, senão é uma leitura. Fé é eu ler e crer. Eu preguei agora nesse domingo sobre o DNA espiritual, né? Isso daí é fundamental. Você recebe um DNA que já nasce porque vem de Adão, né? Mas agora você é transportado para um outro reino, o reino do teu pai. O que você vai receber desse pai é o que vai fazer toda a diferença. E os cristãos não entendem isso. E não é só mulher, não. Porque mulher pode falar mais sensível, mas tem muito homem que não sabe quem ele é diante de Deus. Nós somos levantados para fazer diferença no mundo caído. Me chamou muita atenção no Iraque, lá nós um dia recebemos o embaixador do Brasil.
Lá, que coisa mais linda. O homem chegou assim, olha, era como se ali tivesse o presidente, ele abria a boca, o que ele falava, todo mundo num respeito. E eu falava, é isso que Deus quer. Eu tinha 1 ano e meio de convertido. É isso, Deus chama a gente para ser embaixador. Nós somos os representantes legais dele aqui nessa terra. Tem que fazer uma diferença. Não pode ser igual lá. Não pode. Se for igual, que mudança houve? Mudança só para falar, eu era católica, agora eu virei... Não, não é isso. Hoje eu tenho um Deus vivo, hoje nós temos que entender quem nós somos, qual o propósito da tua vida. Todo mundo tem um propósito. Outro dia uma pessoa falou assim, mas eu não sei qual é o meu ministério. E eu pensei o seguinte, né? Nós temos 5 que eles falam na Bíblia, que são os 5 ministérios. Esses vão estar ajudando os outros. Mas todo crente, todo cristão, ele foi chamado para ir, para pregar, para batizar, para expulsar demônio, para curar enfermo. Nós fomos chamados. Isso daí é um negócio que... E eu sou ovelha como você. Nós podemos ter um ministério, mas nós todos somos ovelhas e todos temos essa parte, a base, de todo mundo tem que fazer. Mas nem todo mundo entende. Eu queria fazer aqui algumas perguntas até para você falar um pouquinho do que você pensa de hoje, né? Então, a primeira pergunta que eu queria te dizer, perguntar, né? Quais os riscos que você vê para a igreja nos dias de hoje? Porque nós nos convertemos numa época em que tudo era muito mais definido, né? E preto, nós pegamos branco, muito milagres, certo, muitas errado, coisas. não é a Bíblia a palavra de Deus. Praticamente todos os cristãos tinham diferença de crer nos dons ou não crer, mas todo mundo não falava, era coisa essencial. Mas todo mundo cria na Bíblia. Hoje as pessoas questionam, relativizam. O que você entende hoje o maior perigo que a igreja evangélica cristã hoje enfrenta? Número. A igreja cresceu tanto. Antes você andava tete a tete com uma pessoa e no caminhar você discipulava e você via o que a pessoa precisava ser mudada e aquilo ali se tornava um processo maravilhoso de crescimento e conhecimento de Deus. Por isso que a Bíblia diz para a gente desenvolver a nossa salvação. Eu não sou contra a igreja grande, por favor, não é nada disso. E célula é uma maravilha, porque você volta outra vez a ter aquela comunhão. Mas o número fez o seguinte... Algum tempo atrás, eu me lembro que eu preguei muitas vezes na Adonep, fui chamada para falar muitas vezes, contar o testemunho de salvação e conversão, e eu me lembro que o que eles faziam era o seguinte, repita comigo esta oração, Senhor Jesus, entra no meu coração, Senhor, eu te peço para escrever meu nome no livro da vida. Você fez essa oração pela primeira vez? Você está salvo. Lamartine, isso é uma loucura. Cadê o arrependimento? Se não houver arrependimento, se a pessoa não entender, olha, eu era uma caca, eu fiz errado, eu machuquei meu Deus, eu fui contra a palavra de Deus. Se eu não reconhecer isso lá, não vai adiantar nada eu ter aberto a boca. Não, mas está escrito. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Não há. Não, mas você confessou com a sua boca, creu no quê? Que Jesus é Deus? Eu crio, eu estava na igreja católica, eu falava isso. Ele é Deus, ele morreu, ele ressuscitou, da boca para fora. Não tinha uma experiência com ele. O dia que eu entendi isso, eu me lembro o pastor Márcio Valadão, porque nós estávamos em Belo Horizonte, a igreja da Dona Benigna era lá, eu estava de 8 meses, grávida da Rebeca, não sabia como ela ia nascer, porque eu já tinha passado todo aquele processo de doença, Thalita ainda não tinha sido curada. Eu me lembro o pastor Márcio, num culto, a igreja enorme, já era grande naquela época, nós estávamos lá em cima na galeria, e ele falou, Jesus tem a paz que você precisa. Desce aqui para receber. Lá eu não queria restauração do meu casamento que estava acabado. Eu não estava pensando na cura da minha filha. Eu queria paz. Eu precisava de paz. Eu brigava mas eu brigava demais com o Caíto. E aquilo lá estava me trazendo um peso enorme. Então eu desci com aquela barriga, eu lembro de eu descendo que nem patachoca para ir lá embaixo. Mas eu estava buscando paz. Eu precisava de paz. Conforme eu fui lendo a Bíblia, eu falava, não é só paz, não, eu preciso me arrepender, tem tanta coisa que eu estou fazendo errada. É isso que falta. As pessoas estão precisando de uma religião,
época de pandemia, de tanta luta, tantas coisas têm acontecido. Nós temos ouvido cada caso que você chora com as pessoas. Você fala assim, meu Deus, o que nós vamos fazer? Como nós vamos ajudar? Eu me sinto impotente, incompetente em alguns casos lá. Me sinto assim, eu falo, Jesus, não tem como, vai ter que ser Deus purinho, porque não tem jeito, não dá para mexer. Como que você entende avivamento? Porque muita gente crê, dentre esses, eu creio que antes de Cristo voltar vai haver uma grande colheita, uma última colheita extraordinária. Eu creio. Mas para haver a colheita tem que haver a chuva serôdia e a temporã, isso aí. que fala do derramar do Espírito, tanto no início, né, do Pentecostes quanto na volta de Cristo. Como você acha que o avivamento acontece num lugar, numa cidade, numa igreja, numa nação? E isso os profetas do mundo inteiro têm dito isso. Tá. Eu creio que Jesus está voltando, eu creio que nós estamos à porta, eu creio desse derramar do Espírito, mas eu vou contar o que nós temos passado lá na igreja, né? Nós estamos em Alphaville, a nossa igreja está completando 22 anos agora, nesse mês de maio. Inclusive, você vai estar pregando lá no dia 22, né? Aí, gente, ó, dia 22 de maio, às 11 da manhã, eu estarei lá na Igreja Batista Manaim, em Alphaville, tá? Depois eu vou, Barueri, eu vou dar para vocês todos o endereço e tudo, eu quero você lá. É isso aí. Que aconteceu? Nós começamos a ver que tem surgido muitas igrejas. Só tem uma coisa que vai fazer a diferença de uma igreja para outra, chama-se unção. Unção. Se você não tiver uma unção de Deus, se você não souber o que Deus quer para você naquele local, eu não vou dar conta da tua igreja, eu não vou dar conta da igreja do lado, eu não vou dar conta de ninguém. Eu vou chegar diante de Deus, dar conta do que Ele pôs na minha mão para fazer. Então, cabe a cada um de nós, como líderes de igrejas, buscarmos a Deus de uma tal maneira que a gente... Toda vez que um rei buscava Deus, todo o povo ia junto. Toda vez que um rei, né, se afastava, todo o povo caía. Se a liderança não começar a buscar com esta sede e fome, de final de tempo mesmo, não vai dar certo lá. Nós não vamos sobreviver, porque cada vez está apertando mais. As coisas que estão acontecendo são cada vez piores. Então, o que tem acontecido na igreja? Nós começamos... sem nenhuma combinação. Nós, pastores, nos reunimos para buscar. É buscar para orar, é buscar para pedir perdão, é buscar para a gente clamar para Deus nos dar graça, sabedoria, discernimento, força para caminhar, para alimentar, para cuidar. Nós começamos a fazer isso. E o que eu achei interessante foi que ele tinha dito, quando nós mudamos para esse novo local, que é na Tocantins 700, ele pôs no meu coração uma frase: novo templo, novo tempo. Tudo bem. O novo templo nós chegamos. Aí nós começamos a buscar o novo templo. Claro. Não resta dúvida que tem que partir para isso. O que aconteceu nesse momento? Nós estamos experimentando, é o início, ele está começando a mover a água, mas nós estamos experimentando cada coisa tão linda. Que lindo, Ney. Eu sinto que hoje nós estamos vivendo num tempo, porque, pelo menos na minha conversão, né, eu me converti há 41 anos atrás, era tudo cristocêntrico, né? Jesus era o centro, a cruz era o centro. Então, e tem que voltar a ser. Você pregava da importância de cada um carregar sua cruz, não é? Hoje, parece que o evangelho que está sendo pregado em muitos lugares é muito mais, vamos dizer assim, humanista, né? O homem no centro. Então, as minhas necessidades, olha, você faz isso que você vai ficar rico, então... Sabe, uma pregação, eu não estou descrendo que Deus possa abençoar e né, transformar. Eu prego isso. Muda o indivíduo, muda a família, muda a vida profissional e tudo. Mas hoje, a pregação que se faz hoje é, olha, vou te ensinar as técnicas para você ficar rico, vou te ensinar as técnicas para você ser bem-sucedido. É quase um coaching evangélico, né? Não, é um coaching evangélico. Quase, né? Mas na verdade é isso. Isso não é uma substituição da unção do Espírito, porque você contou aqui algumas histórias em que, quando nada podia acontecer, Deus veio e fez. Mas haverá o sobrenatural. Coisa impossível? É por isso desse livro, Agindo Deus, quem vai impedir? Parece que hoje as pessoas estão querendo... Bom, já que Deus não está fazendo no sobrenatural, eu vou fazer do meu jeito. Eu faço. Então, por falar no livro, né? Olha, gente, esse livro aqui, Agindo Deus, quem impedirá? Eu queria que você
me dissesse qual que ele contém, são experiências, testemunhos, como foi que Deus te deu esse livro? Estou na igreja, lá na Araguaia ainda, no 410, e toco o telefone. E eu não sei quem é, mandam me chamar, e eu chego, pego o telefone, alô, e a pessoa fala assim, Deus te coloca uma caneta na mão, e Ele manda você escrever tudo o que Ele tem feito na sua vida. Quando Ele fala isso lá, eu achei tanta responsabilidade de você contar. Falar de Deus é muito fácil. Pelo menos para mim é muito fácil. Falar dele, eu vou me empolgando, é maravilhoso. Mas nós não podemos deixar Deus de uma maneira assim, olha, vem que está tudo resolvido. Não é verdade. Você tem na Bíblia pessoas que sofreram demais. Paulo sofreu muito, Jó sofreu muito, José, para mim, foi assim uma pessoa que sofreu demais, né? Jacó sofreu demais. Então, não é esse oba-oba. Mas tem dois problemas. Um é o que sai da pregação do púlpito. Que aí eu falei do coaching, né? Então, vou te ensinar, olha, se você fizer isso, 10 passos para o sucesso, 10 passos para Deus ouvir e te dar o que você está pedindo. Não é esse o foco. Tem o erro que sai do púlpito, mas tem o erro de quem está ouvindo. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito, eu chamo de drive-thru. Qual é a igreja que vai me oferecer mais? Essa igreja não está me oferecendo o que eu preciso, então eu vou procurar a que eu quero. Se não ficando em nenhuma igreja, você só está... Estou pondo palavra, estou pondo, mas você não está sendo pastoreado, as pessoas... Eu sei que... Tem muita gente muito machucada lá. Tem muitas igrejas que fizeram coisas terríveis. Você acredita que quando nós começamos a igreja... você lembra da irmã Zenaide, da tua igreja? Muito. Isso, uma fofa. Mãe uma da fofa. Paula Cássia. Uma fofa. Primeira vez que ela foi na igreja, nós estávamos fazendo um bazar. E ela entrou no 410, que era uma portinha minúscula. Ela entrou e começou a rir. Mas ela ria de gargalhar. Ela ria gostoso, Lamartine. E eu falava, o que ela está rindo desse jeito, né? Ela foi lá para ajudar a gente no bazar. E ela falava, se vocês soubessem. Se vocês soubessem. E ria. Soubesse do quê, irmã Zenaide? Quem que Deus vai trazer aqui? É tudo machucado, é tudo ferido, é toda gente que... Você nem imagina o que vocês vão ter que fazer. Porque estão chegando das igrejas machucadas, vocês vão curar. E vocês vão formar líderes. A nossa igreja tem essa meta lá. Desde o começo. Nós éramos Palavra Viva, você que nos ungiu. Hoje seria a Church de Alphaville. Né? Nós somos continuação. Filhos, né? Filhos. E quando você deu autonomia, porque não podia ter o mesmo nome por causa do CNPJ, então nós pusemos Igreja Batista Manaim. Mas nós somos de vocês. Nascemos de vocês. E desde o primeiro momento Deus falava isso. Vocês vão curar pessoas. Vocês vão tratar de pessoas. Mas se você faz um drive-thru, assim, hoje eu vou aqui, hoje eu vou lá, ninguém está cuidando. Ninguém está sarando, sabe? Tem um processo. Não adianta você querer que a coisa saia logo, porque todo mundo está falando, Deus pode, Deus faz. Mas você não acha que isso tem a ver com a mentalidade de hoje, com essa coisa da velocidade? Com certeza. Porque vocês têm esse chamado, você é uma psicóloga, mas é uma pastora, então tem um chamado para curar as pessoas. Tá, né? Certo. Agora, tem gente que não quer. Tem gente que quer drive-thru, quer a benção imediata. Olha, eu quero saber. Se não acontecer, eu vou embora, vou procurar quem... E aí as pessoas ficam correndo de um lado para o outro, procurando preencher um vazio que, na verdade, só Deus pode preencher através de um processo, né? Perfeito. Que pode durar muito tempo. Isso que eu falei que tem 2 pontos. Tem o ponto de quem alimenta e tem o ponto de quem recebe. Porque você pode ser que Deus tenha te levado num determinado local, tudo bem, você não está sendo muito alimentado. Mas, às vezes, Deus te quer ali como intercessor para que você fique, permaneça, até que Deus possa, através da oração, mudar o texto dentro do contexto, vamos chamar assim, né? E você vai ser um instrumento de Deus para fazer isso. Mas não. Gostei, não, hoje, não. Quem que vai pregar? Não vou, eu gosto do... Que isso lá?
Não existe isso, ninguém está pregando de si próprio, não é o meu dom, não é minha área, é o que nós estamos falando dele, é o que está escrito que nós temos que falar. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu suponho que a palavra está dizendo, é o que está escrito. Está escrito, fala, não está, fica de boquinha fechada. É a melhor coisa que existe. Esse processo da igreja, graças a Deus, hoje a Alphaville tem bastante igrejas, muitas. Quando nós mudamos para lá, tinha uma que era presbiteriana. Só presbiteriana. E aí a gente vinha para cá, porque a gente sabia que aqui era o nosso lugar, né? Você foi nosso pastor desde que nós chegamos aqui em Alphaville. Mas qual é o detalhe? A gente sabia que Deus tinha alguma coisa lá, mas não sabia o que era lá. Nós não podíamos imaginar. Você mandou um pastor para lá para poder cuidar. Não deu certo. Não é que não deu certo. Não era o tempo, e não era a pessoa, e nem o propósito. Por quê? Eu não sei, o que eu sofri em Alphaville. Dá para escrever mais 3 livros. Todo mundo que lê esse livro... E como alguém pode adquirir esse livro? Eles podem pedir lá para a igreja, a gente pode pôr pelo correio alguma coisa parecida. E o endereço da igreja? Alameda Tocantins, número 700. Pode ligar lá também, 46... Gente, Alameda Tocantins, para quem é de Alphaville ou da região, é aquela última travessa da Rio Negro, bem pertinho do McDonald's, né? Exatamente, que tem aquela passarela. Quando você entra, tem a passarela. Tem você a vai passarela. Ter que fazer o contorno. Faz o retorno. Mas é só entrar no app da igreja, Igreja Batista Manaim, aí a gente pode pegar e até enviar. E os cultos, que horas são? Nós temos cultos nas quartas-feiras, às 8 horas da noite. Nós temos culto aos sábados, que são os cultos dos jovens. Nós temos... Que horas? No sábado, às 7 horas. Nós temos domingo um culto às 8 da manhã, 8h30 da manhã, e um às 11 da manhã. Tá? Nós não temos à tarde, à noite, por causa da pandemia. Foi uma mudança muito grande, né, Lamartine? Muita gente ainda está em casa, muita gente não voltou, mas a igreja está crescendo, só que está crescendo com sede de Deus. Esse é o foco. E nós já estamos experimentando esses milagres, entendeu? Eu fico um pouco preocupada quando... precisa levar fulano... Não precisa nada, nós precisamos de Deus. Nós só precisamos do Espírito Santo dirigindo a gente. Gente, nós estamos gravando numa terça. Hoje que dia é? 10. Dia 10. É isso? 10 de maio. Dia 20 vai estar o Luciano Subirá lá, né? Não, dia 17. Terça que vem, daqui uma semana. Mas então hoje é dia 10. É. Tá, então, gente, olha, terça que vem... Dia 17 vai estar o Luciano Subirá, meu querido amigo, pregando lá de noite. De noite. O horário que nós vamos ter o culto é às 7h30. No dia seguinte, nós vamos estar trazendo 2 queridos também para estar lá. É o mês de aniversário, nós estamos muito gratos a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. É prazeroso. E quem que são as pessoas que você está trazendo? Marco e ele, João. Eles vão... olha... Marco Teles, isso mesmo. Eles são 2 pessoas que, quando eles pregam e cantam, Lamartine é a presença de Deus. Eles vão, no Subirá vai estar no dia 17, eles vão estar no dia 18 e o domingo as Pozelas. Então, domingo, às 8h30, o Caio Pozella, e às 11 horas eu estarei lá. Então, gente, esse daqui vai estar passando, esse programa aqui, no dia 17, no dia do Subirá. Então, hoje, daqui uma semana, mas é hoje para vocês estão recebendo, à noite, às 19 horas, Luciano Subirá, gente. Mas tem que fazer inscrição, tá? Porque tem que fazer. Não tem como não ser feito. Nós estamos emprestando o prédio para eles. Tudo que eles que estão coordenando tudo vai direto. Eu não sei nem o número de pessoas que nós só estamos recebendo. Isso. A bênção. E no domingo eu estarei aí. Quero contar com a presença de vocês. Muita gente, pastor, quando é que você vem ao Alphaville? Estou indo agora, domingo, gente. É isso aí. Mês de aniversário da igreja. E obrigado por que está indo lá, né? Já pensou? Você que não, nos ungiu, tinha que estar lá comemorando, agradecendo a Deus. Ô, Ney, que prazer te receber. Eu queria que agradeço. você olhasse naquela câmera ali e você desse um recado de Deus para essas pessoas. Tem muita gente que está nos vendo, que talvez esteja num momento difícil, num momento de enfermidade, às vezes um casamento destruído, às vezes precisando de um milagre, né? Você contou tantos testemunhos aqui. Dá uma palavra para o povo. O que eu posso dizer para você? O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo todo-poderoso. Ele continua sendo um Pai amoroso. Ele continua podendo curar
Rafa, lembra disso? É isso que você tem que crer. Se você lê a palavra, se apropria do que está escrito. Você não tem que buscar homem, você não tem que se preocupar com nada a não ser, Senhor, eu quero uma vida transformada, me muda, tem que ser de dentro para fora. Tem que ser assim, ó, sabe, trombada com Deus? É assim que eu sinto que nós tivemos. Mas esse mesmo amor que nós tivemos, e você tem esse amor também, essa paixão por Jesus, querer falar mais dele, não pode ser menos do que isso. Nós precisamos entender para que ele nos chamou, por que ele nos escolheu, por que você está vivendo aqui nesses dias. Não pode ser, ai, foi por acaso. Não, querido, você é plano de Deus, você é especial para Deus, ele tem obra, projeto, ele tem tudo. Basta você dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. É assim que tem que ser. Agora, na hora da tristeza, da dor, chora mesmo. É só para um que você tem que fazer. Se derrama diante dele, fala, põe para fora, eu não consigo. Sabe que na psicologia a gente muitas vezes não fala absolutamente nada numa sessão. E o paciente, a hora que ele sai, ele fala, nossa, que maravilha, eu estou tão bem. Sabe por quê? Porque ele falou. Porque ele falou. Isso era uma coisa positiva quando tinha o confessionário na Igreja Católica, aquilo lá se tornava muito como um pôr para fora, né? Se falava em pecados, mas se estava pondo para fora um monte de coisa lá dentro. Nós não fazemos mais isso. Senhor, perdoa a multidão de pecados. Não é nada disso. Primeiro que você não pode ter multidão de pecados, você tem que chegar e confessar um a um para Deus, pedir para Ele a graça para não fazer mais, porque Ele tem te capacitado para dizer não. Não para o pecado, não para Satanás, não para a tua carne, novidade de vida. Então, se derrama para ele. E eu não sei como foi que você chegou nele, eu não sei como você aceitou Jesus, essa é uma terminologia usada, mas independente de você aceitar, quem nos aceitou primeiro foi ele. Então o que você precisa fazer? Senhor, eu quero uma vida nova, eu quero te pedir perdão, me coloca no coração tudo que eu tenho feito de errado, mostra o que eu preciso mudar, Senhor, me ajuda, fecha meu lábio, eu preciso ser uma mulher sábia, eu preciso ser um marido mais presente. Está faltando figura paterna dentro das casas, está faltando a família saudável. O bicho é muito, muito astuto. Primeiro ele separa o marido e a mulher, porque aí os filhos estão soltos, à mercê, e aí ele pode fazer o que quiser. Queridos, nós precisamos resgatar, e os tempos estão acabando. Jesus está voltando para buscar a igreja. Na verdade, ele não vem buscar a igreja, ele vem buscar uma noiva, e essa noiva tem que ser pura, sem ruga, sem mácula. Como é que está teu coração? Hoje é o dia. Se prostra diante dele, você vai ver a mudança que ele vai fazer. Eu creio, ele fez comigo. Amém. Gente, eu espero que você tenha sido abençoado com esse bate-papo. Eu espero e tenho convicção de que em algum lugar aqui desse momento que a gente teve, Deus falou com você, tocou no seu coração. Eu, domingo, estava pregando uma mensagem e eu usei uma ilustração que eu achei muito interessante, né? Moisés, o grande Moisés, né? Foi preparado por Deus para um projeto, para uma obra extraordinária durante 80 anos. Só aos 80 anos Deus começou a fazer, de fato, aquilo para o qual ele tinha vindo, né? E eu disse o seguinte, que nos primeiros 40 anos, Moisés aprendeu a ser alguém, né? Foi criado, né, como um príncipe, sabia de tudo. Melhores universidades. Os segundos 40 anos, ele aprendeu a ser ninguém. Ele ficou no deserto lá cuidando de cabra e de ovelha, né? Que era uma atividade rejeitada pelos egípcios. E nos últimos 40 anos, ele descobriu um Deus que é capaz de pegar um ninguém e fazer dele um alguém. É isso aí. Então, eu queria dizer para você que não importa quem você seja, não importa a tua situação agora. Uma coisa você precisa entender: Deus te fez único. É verdade. Nunca houve nesse planeta alguém como você. Então, você não é insignificante, você é muito importante. E Ele quer transformar a sua vida, transformar a da Raquel, do Caio, a minha, e pode fazer isso na tua vida também. Abra o coração, busque a palavra, esteja numa igreja que ensine a Bíblia. Espere Deus trabalhar, não seja afoito, não seja ansioso, porque se você pular uma etapa, você vai ter que voltar e repetir aquilo que você pulou. Porque Deus, Ele está preparando uma noiva que tem que se parecer com Jesus.
Porque é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de Jesus. Não é de mim, não é de você. O mundo precisa de Jesus. E você só poderá ser alguém relevante nesse tempo se você for parecido com Jesus. Então, que Deus te abençoe. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo. Dá um clique aí várias vezes no like e comente, porque isso tudo torna esse vídeo mais relevante. E eu quero te agradecer por ter ficado aqui até agora e agradecer mais uma vez a Raquel por estar aqui. Deus te abençoe, Muito abençoe obrigada. sua família, a igreja. E estamos juntos no domingo. Deus em nome quiser, de Jesus. Deus abençoe. Fica com Deus. Um beijo para vocês, gente.